Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Para hoje, o nosso devocional é no livro de Atos, no capítulo 8. Conversaremos um pouquinho sobre como Filipe anuncia o Evangelho. E nesta parte, ele anunciará o Evangelho para um eunuco. Meus irmãos, no verso 35 diz assim: Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. No início do capítulo 8, o texto nos conta que surgiu uma grande perseguição contra a igreja do nosso Senhor Jesus. Perseguição esta que acabou dispersando os irmãos por toda a terra da Judéia e Samaria, ficando apenas em Jerusalém os apóstolos. Mas no verso 4 temos a informação de que esses irmãos, por onde eles iam andando, eles iam anunciando a palavra do Senhor Deus. Então vale destacar que a perseguição não foi suficiente para desanimar os nossos irmãos e nem para paralisá-los, mas eles continuaram trabalhando para o Senhor, anunciando o Evangelho, anunciando e divulgando a Jesus como o único e suficiente Salvador. O segundo ponto, irmãos, para destacar, é como era feita a evangelização, como os irmãos daquela época, como Filipe, divulgava o evangelho do Senhor Jesus. Filipe, então, anuncia para um eunuco. Quem era este eunuco? Este eunuco era um etíope, mordomo-mor de Candace, que era a rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os tesouros dela. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar e estava já retornando para a sua casa. Ele estava sentado em seu carro fazendo a leitura do profeta Isaías. Então o Espírito do Senhor fala com Filipe para que Filipe se ajunte a ele naquele carro. Então assim aconteceu, Filipe se aproximou e quando Filipe se aproxima, ele escuta que o eunuco está fazendo a leitura sobre Isaías. Então ele faz a pergunta: entendes tu o que lês? Meus irmãos, naquele momento, o eunuco não compreendia e falou: como vou entender se não há quem me explique? O profeta fala de si próprio ou fala de outro? Naquela ocasião, o eunuco estava lendo sobre Isaías 53, uma profecia messiânica que fala sobre o Senhor Jesus. Então, a partir daquela escritura, o Filipe começa a anunciar o Senhor Jesus. Filipe estava disposto a ajudar e sabia do que se tratava aquele texto, sabia que falava sobre o Senhor Jesus. Então ele usa aquilo como um gancho para anunciar o Evangelho, anunciar ao Senhor Jesus. A evangelização foi anunciar Jesus Cristo. E o meio para a evangelização foi explicar, fazer uma exposição das Sagradas Escrituras. Hoje em dia, meus irmãos, muitos dos nossos irmãos, quando vão evangelizar, não anunciam mais o Evangelho. Porque evangelizar é falar do Evangelho. Mas não, eles não anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, nem as Escrituras, igual fez Filipe e igual fazia a igreja primitiva. Alguns irmãos têm por costume anunciar a própria denominação, os costumes ensinados na igreja que ele frequenta. Falam mais do nome da placa da igreja do que no nome de Jesus. Alguns falam todos os costumes daquela denominação, daquela igreja local, mas não falam nem um minuto sobre a mensagem da Bíblia, não falam nem um minuto sobre as Escrituras. Falam toda a história da denominação, o ano que foi fundada, o fundador, o desenvolvimento daquela denominação até os dias atuais, mas não falam nem um pouco sobre a história do Evangelho e de Jesus, o nosso Mestre. Falam tudo o que foi feito para criar a denominação, mas nada falam sobre a obra da cruz para nos salvar. Meus irmãos, que possamos aprender
a anunciar o Evangelho igual Filipe, falando das Escrituras e anunciando a Jesus, o nosso Salvador. Que possamos então gastar tempo para ler as Escrituras, aprender as Escrituras e anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E não falarmos da nossa denominação, e não anunciarmos a nossa denominação. A palavra diz em Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, que o Evangelho é a boa notícia anunciada pelos profetas nas Escrituras, acerca de Jesus, que segundo a carne, ele nasceu da descendência de Davi. Ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Meus irmãos, o Evangelho, e não a nossa denominação, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Que anunciemos o Evangelho, que anunciemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Temos a instrução do nosso Mestre: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer, este já está condenado. A ordem do Senhor não é ir ao mundo anunciando os nossos costumes, ir ao mundo anunciando a nossa denominação, a nossa igreja, a placa em que frequentamos. Não, a mensagem é ir ao mundo e anunciar o Evangelho, porque só o Evangelho do Senhor Jesus, só Jesus Cristo, só nele existe a salvação. Que divulguemos ao mundo a boa notícia do nosso Mestre, do nosso Senhor, que quem crer nele encontrará a salvação. Meus amados, Deus abençoe a todos.